1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, diz assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes Ele concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firme na fé, certo? Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, quando também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça, e nela está, na graça de Deus, nela estáis firmes. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor, para todos vós que vos achais em Cristo. Amém? Meus amados, apenas recapitulando, vocês perceberam aqui que Pedro, no final da sua carta, da sua primeira carta, ele, no versículo 14, ele diz: saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor e paz todos vós que vos achais em Cristo Jesus. Deseja paz para toda a igreja e pede para que nós nos saudemos com um beijo de carinho. Era muito comum na igreja os irmãos saudarem com um beijo. Aqui na nossa cultura nós temos o costume mais do abraço. Pastor Edward gosta de beijar também. Pastor Edward gosta de dar o ósculo santo, com todo respeito, com todo carinho, mas essa não é muito a nossa prática, né? Mas na prática da igreja primitiva isso era muito comum. E no versículo 13 ele diz: aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Marcos aqui está com Pedro. Marcos é João Marcos, aquele que depois veio a escrever o Evangelho, leva o seu nome. Muitos entendem que Marcos ele recebeu, ele escreve o seu Evangelho ditado por Pedro, que ele está junto com Pedro. E também essa que ele se chama aqui, aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, é a igreja, queridos. E Babilônia aqui, com certeza, é o mundo, ou a própria cidade de Roma, onde estava Nero, que perseguiu a igreja, que colocou fogo em Roma, que colocou a culpa nos cristãos, e perseguiu, espoliou, roubou, maltratou, matou muitos cristãos de todas as formas e das formas mais terríveis. Essa igreja para a qual Pedro escreve nessa carta são os forasteiros da dispersão. E ele aqui, ele chama a igreja de senhora eleita. Muito bonito. João também faz isso. Ele chama a igreja de senhora eleita. E ele chama o mundo e de Roma, de Babilônia, porque Babilônia significava toda perseguição. Babilônia, onde o povo de Deus tinha ficado 70 anos no exílio. É um povo idólatra, um povo que não conhecia o Senhor, um povo que oprimia, povo de Deus, onde o povo de Deus ficou 70 anos ali no exílio. E Babilônia, mediante a sua idolatria, os seus pecados, muitas vezes é usado como metáfora de um lugar onde também a igreja é perseguida, onde existe muita coisa ruim, muita perseguição, muitos pecados, muita idolatria. Então, Pedro aqui, ele está escrevendo para a igreja, e lá no começo da carta ele vai dizer que são os forasteiros da dispersão, aqueles que foram expulsos das suas casas, aqueles que foram perseguidos, foram maltratados. De forma que essa carta, querido,
É uma carta de encorajamento no meio do sofrimento e no meio da tribulação. E esses são os conselhos finais de Pedro. Silvano aqui, no versículo 12, quando ele diz por meio de Silvano, para vós outros é fiel irmão, é o próprio Silas. Silvano é aquele que é o amanuense. Pedro está ditando e Silvano está colocando ali a sua caligrafia nessa carta. Esse é Silvano. Então Pedro está ali na companhia de muitos irmãos e está escrevendo essa carta de encorajamento. O tema nessa noite continua sendo coragem em meio à luta. Por quê, queridos? Porque assim como esses irmãos aqui também nós enfrentamos muitas lutas. É possível que você esteja enfrentando muitas lutas nesse tempo. É possível que você esteja enfrentando muitas tribulações. É possível que você esteja enfrentando até algum tipo de perseguição. É possível que você esteja lutando contra a enfermidade. É possível que você esteja passando por problemas familiares, inclusive porque você é cristão. É possível que você esteja vivendo algum tipo de tribulação, sofrimento, até por ser cristão. Até porque você não quer viver como a Babilônia. Você não quer servir a Babilônia, você quer servir a Cristo no meio da Babilônia. Como fez Daniel, como fez Neemias, como fez Esther. Como nós ouvimos hoje na história de Ruth, um milagre no meio do vale da sombra da morte. Nós somos chamados, queridos, a servir o Senhor, a amar ao Senhor no meio de toda a perseguição e no meio da tribulação. E é possível que você esteja passando por isso. E aqui tem alguns conselhos finais. Pedro vai falar vai falar em toda a carta, uma carta de encorajamento. E esses são os conselhos finais de Pedro. E quem sabe esses conselhos aqui vão fazer muita diferença na sua vida, diante do que você possa estar passando. Ou quem sabe um dia isso vai ser muito precioso, você guardando no coração. Isso vai ser muito precioso para a sua vida, em meio a tristezas ou angústias que você possa estar passando. Talvez você aí em casa esteja vivendo algum tempo de angústia. Às vezes até por ser cristão, por ser honesto, por querer viver de uma maneira diferente. Esses conselhos aqui são para nós. E no versículo 5 ele diz assim: rogo-vos igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Pastor, por que Pedro ele começa o capítulo, por que ele fala no versículo 5, falando com os jovens, né? Você vai perceber que no começo do capítulo, Paulo está falando com os presbíteros, Pedro está falando com os presbíteros da igreja. Ele dá conselhos aos presbíteros da igreja. Ele fala aos presbíteros da igreja como que os líderes em tempos difíceis devem liderar. Mas aqui agora ele fala aos jovens. Por quê, querido? Porque normalmente, em tempos de tribulação, em tempos de sofrimento, em tempos de luta, em tempos de confusão, quem sofre mais são os jovens. Quem sofre mais são os jovens. Mas pastor, o senhor está falando que os jovens sofrem, mas eles são vigorosos, eles têm saúde. Mas querido, aqui nós estamos falando de um sofrimento emocional, espiritual. Você imagina o que é ser um jovem numa época de perseguição? Você imagina o que é ser um jovem de 18, 19, 20, 25 anos, numa época em que mal esses jovens sabiam se um dia eles poderiam se casar, se um dia eles poderiam conhecer alguém, se eles iriam viver no outro dia. Essa era a realidade dos jovens. Eles não podiam ter muitos sonhos, como você, jovem, pode ter ainda hoje. Eles não poderiam ter muitos sonhos, eles sofriam, eles estavam em tempos difíceis. E o jovem, ele sofre mais por quê? Porque ele tem menos experiência. Porque ele ainda não viveu muitas coisas que nós, os mais velhos, vivemos e podemos ensiná-los. Então aqui Pedro está falando aos jovens: olha, jovem, ouça os mais velhos, ouçam os seus presbíteros, ouçam os seus pastores, converse com ele. Jovem, converse com seus pais. Converse com eles que você vai ser encorajado, eles têm mais experiência. No tempo de hoje também, querido, o jovem sofre muito, porque os tempos são difíceis. Está certo que as dificuldades são diferentes, mas ainda hoje o jovem sofre muito. O jovem sofre muito hoje por conta das propostas, por conta da internet, por conta da idolatria que existe hoje nas redes sociais, por conta da pressão da turma, da pressão dos amigos.
E eu imagino a dificuldade que é para você ser um jovem cristão no meio da Babilônia, que são as universidades hoje, que são as escolas, no meio a tanta depravação, no meio a tanta prostituição, no meio a tanta propaganda ideológica. Não é fácil ser jovem também nos dias de hoje. E qual é o conselho de Pedro para a juventude? Ouçam mais velhos. Busque ajuda. Eu tenho 50 anos, queridos. Eu posso aconselhar, não só por ser pastor, mas por ser mais velho, um jovem que está entrando na faculdade agora. É claro que eu posso. Não somente por ser pastor. Eu já passei por ali. Eu já estive ali. E você pode conversar com muitas pessoas que estiveram ali, que podem te aconselhar e que sabem o que vai acontecer. Porque, queridos, os problemas são muito comuns. Está certo, a realidade de hoje não é a mesma realidade que eu vivi na faculdade, mas os problemas são os mesmos. A pressão é a mesma, a idolatria é a mesma, a prostituição é a mesma, a propaganda ideológica é a mesma. E, teoricamente, os jovens eles são mais suscetíveis a serem, muitas vezes, capturados por essas ideologias e por esse modo de viver mundano que nós vivemos hoje. Naquela época, os jovens poderiam ser capturados não só por ideologias, mas eles podiam morrer mesmo. Mas hoje, Satanás age de uma maneira muito mais astuta e está muitas vezes matando o coração dos nossos jovens, levando-os a pecar, levando a se afastar do Senhor, levando muitos ao ateísmo. Então eu quero dizer para você, jovem, que me ouve, não somente você que está aqui hoje, mas você também que me ouve nas redes sociais. Ouça os mais velhos. Converse com seus pais. Converse com seus pastores. Converse com seus amigos mais velhos. Converse com os vossos presbíteros. Há presbíteros aqui nessa igreja, homens muito sábios e homens de Deus. Converse com eles. Converse com eles. Até aqueles que já são de uma certa idade, como eu, que tenho 50 anos, gosto muito de conversar com pessoas mais velhas. Gosto muito de conversar, por exemplo, com o presbítero Eliseu. Aprendo muito com ele. Gosto muito de conversar com anciãos. O presbítero já é, por natureza, um ancião da igreja, né? Um mais velho. Só que alguns realmente já passaram por toda uma vida, inclusive de conhecimento a respeito da própria igreja. E eu, como pastor, eu gosto muito de ouvir os anciãos da igreja. Gosto muito de ouvir. Gosto muito de conversar com eles. Gosto muito de conversar com o seu Manuel, por exemplo, com o presbítero Eliseu. Homens que já são experientes. E isso me ajuda muito, inclusive a passar por situações do ministério. Converso com o pastor Luciano. Meu presbítero Osmar não é mais velho que eu, mas eu sempre estou conversando com ele. Converso muito com o pastor Luciano, que é um homem que já tem tantos anos de igreja. Sim, queridos, eu procuro aplicar esses conselhos aqui na minha vida. Porque, querido, a conversa com os mais velhos pode ajudar a amenizar o sofrimento. Pode ajudar você a lutar melhor. A conversa com alguém que pode te aconselhar, alguém que seja maduro, obviamente, na fé, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Meninas, conversem com as mulheres mais idosas. Conversem com elas. Elas têm muitas coisas a ensinar. E dessa forma o sofrimento e a luta de ser cristão numa sociedade não cristã pode ficar um pouco mais leve, no sentido que você pode aprender um pouco mais e se livrar de muitos erros e muitas situações poderiam ser evitadas. Ouvir os mais velhos é muito bom. Mas os conselhos continuam, onde eles dizem assim: outros sim, no trato de uns com os outros, cingir de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes Ele concede a sua graça. O chamado de Deus para a nossa vida, querido, em tempos difíceis de sofrimento, tribulação e luta, é ter coragem de se humilhar, é ter coragem de ser humilde, é ter coragem de obedecer a Jesus Cristo, é ter coragem de se mirar no exemplo de Cristo na tribulação. Como Cristo agiu, como Cristo viveu
quando era perseguido, com humildade, humilde. Nós vamos celebrar a ceia daqui a pouco. Jesus Cristo viveu prestes a celebrar a ceia com seus discípulos, momentos dos mais terríveis, momentos de traição, momentos de perseguição, de luta, de dor, de humilhação. O contexto da ceia, queridos, é um contexto onde Jesus estava prestes a morrer na cruz. E Ele nos mostra como devemos agir nesses tempos difíceis, próximo à sua própria morte. Entre outras coisas, Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Lavou os pés dos seus discípulos. Enquanto os discípulos muitas vezes estavam preocupados com quem ia ser maior no reino dos céus, ou quem ia estar mais perto de Jesus, Jesus então os ensina num ato fantástico, que é lavar os pés dos seus discípulos. E Pedro, esse Pedro que escreve essa carta, diz assim: não, Jesus, o Senhor não vai lavar meus pés. Ele disse: se você não lavar seus pés, você não tem parte comigo. Aí ele falou: então tá bom, então lava o corpo inteiro. Já lava tudo então. Ele aprendeu muito bem a humildade. E ele sabe disso, por isso ele diz aqui que Deus resiste ao soberbo, contudo aos humildes concede a sua graça. Esse texto ele tem uma utilidade salvífica, soteriológica muito grande com relação à salvação, porque só é salvo aquele que se arrepende e se humilha. Só é salvo aquele que reconhece que não é nada. Só é salvo aquele que sabe que em si mesmo não existe nenhum tipo de mérito ou salvação ou justiça. Só é salvo aquele que se esvazia. Só é salvo aquele que diz: eu sou pobre de espírito. E o Senhor Jesus diz lá nas bem-aventuranças que o pobre de espírito, aquele que é pobre de espírito, aquele que se vê como pobre, que se humilha, dele é o reino dos céus. Dele é o reino dos céus. Bem-aventurado, ele é bem-aventurado. E dele é o reino dos céus. E é por isso que Pedro diz aqui que nós devemos estar cingidos, ou seja, nós devemos estar vestidos, preparados de humildade para resistir em tempos de tribulação. Por quê? Porque Deus resiste aos soberbos. Queridos, não há dúvida que aquela perseguição, que tudo que estava acontecendo na igreja, ela tinha sim a mão dos inimigos de Deus, mas ela estava sobre o governo de Deus. Porque Deus não perdeu o controle só porque as coisas estão ruins. E nós vimos hoje de manhã, quando aqui falei sobre o tema da vida de Ruth, quando em meio à pior situação, a pior situação do povo de Israel, o tempo mais sombrio, o tempo das maiores trevas, que são os tempos dos juízes, onde Israel tinha desobedecido a Deus, e o texto lá em Juízes diz que cada um fazia aquilo que achava correto, no tempo dos juízes. No início do livro diz que nasceu uma geração que não conhecia o Senhor. E por isso o tempo dos juízes foi tão sombrio, apesar de Deus levantar Sansão, Gideão, Débora, entre outros grandes homens, guerreiros, corajosos, mas eles mesmos, os juízes, também tinham problemas sérios de caráter, tinham problemas. Era um tempo muito difícil, era um tempo sombrio, querido, e no meio desse tempo sombrio, você vê lá então um livro com a história, no meio do tempo sombrio dos juízes, a história de uma moabita que não conhecia o Senhor, que fazia parte de um povo que não adorava o Senhor, e ela então, ela se apega com Noemi, a sua sogra, que estava em Moabe, fugindo da fome que estava acontecendo em Israel. Então, quando a sua sogra volta, ela então se apega e ela diz: o seu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Um milagre acontece no meio das trevas. Um milagre acontece em tempos de dificuldade. Um milagre acontece quando ninguém imaginava que poderia acontecer. Mas por quê, queridos? Uma jovem moabita se humilha.
em humildade. Ela abandona os seus deuses e ela busca o Deus de Israel. E ela então conhece Boaz, o resgatador, o dono do campo. E ela vai recolher espigas na sua humildade. Ela vai trabalhar rebuscando espigas de cevada. E então ela trata Boaz com muita humildade, com muita educação, se humilhando. Então ela é favorecida por Deus. Boaz se torna o seu resgatador. É um exemplo de que aquele que se humilha, Deus concede a sua graça. Aliás, o livro de Ruth é graça sobre graça. Graça sobre graça. O livro de Ruth é a graça de Deus sendo manifestada no meio do caos. Então, essa jovem menina moabita, ela é favorecida por Deus, se torna a bisavó do rei Davi. E se torna da linhagem de Jesus Cristo, da genealogia de Jesus Cristo. O que prova, querido, que realmente Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Amém? E diante disso ele diz assim, versículo 6: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Queridos, é claro que Deus também nos exalta. É claro que Deus também concede muitas coisas boas ao seu povo. Mas antes da exaltação sempre vem a humilhação. Não queira inverter o processo. Da parte de Deus, a exaltação vem depois da humilhação. A cruz vem antes da ressurreição. Sempre. Foi assim com Cristo. E assim é com o povo de Deus também. Às vezes Deus está permitindo um tempo de humilhação para você, está preparando seu coração, para que então Ele possa exaltá-lo. Nós sabemos que a verdadeira exaltação e a exaltação completa, da qual Pedro está falando aqui, não é nessa vida, é na glória. Ele vai dizer isso mais à frente. Nós sabemos disso. E nós nunca devemos ter muitas esperanças, queridos, de exaltação ou solução nessa vida. Porque as nossas esperanças nessa vida, elas são falhas. As alegrias dessa vida são passageiras. Nós não podemos colocar nossa esperança em coisas deste mundo, uma futura exaltação que muitas vezes nunca vai acontecer. Mas o conselho da parte de Deus, obrigado, querido. O conselho da parte de Deus através de Pedro é: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. Quero dizer para você que o sofrimento que você está vivendo, ou a tribulação, ou perseguição, ou dificuldade, ou qualquer coisa que você possa estar vivendo neste mundo tão complicado e tão cheio de contradições, tão dominado pelo caos, o sofrimento, ele diretamente, ele provém do pecado. Nós sabemos disso. Porque um mundo onde o pecado está presente tem sofrimento, não há nada diferente. Mas num sentido último, ele está sobre a poderosa mão de Deus. Ou seja, você pode até estar sofrendo por causa dos seus pecados. Você pode até estar sofrendo por causa do pecado de outra pessoa. Você pode estar até sofrendo por causa do pecado que existe no mundo, ou das contradições desse mundo, ou de situações que infelizmente acontecem no mundo que vira as costas para Deus. Mas no sentido último, é a poderosa mão de Deus que está sobre a sua vida, inclusive sobre o sofrimento. Ele é soberano sobre todas as coisas. E o que Deus está dizendo? O que o Senhor está dizendo para nós essa noite? Através de Pedro: humilhai-vos. Humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus. Aceite que Deus está no controle e busque o Senhor. Busque o Senhor, meu querido, em nome de Jesus. Se humilhe e busque o Senhor, porque no tempo dele, não é no seu tempo, Ele vos exaltará. Amém? Ele vos exaltará. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. É nos momentos mais difíceis, queridos, de humilhação, que Deus mais fala conosco. Nos momentos mais difíceis é que nós devemos buscar mais o Senhor. E para buscar o Senhor, devemos buscá-lo em estado de humildade e de humilhação. E isso aqui para aqueles irmãos não era fácil, porque Pedro está dizendo que até a perseguição, inclusive aquele homem cruel chamado Nero, estava sobre a poderosa mão de Deus.
estava sob a poderosa mão de Deus. Nós estamos para viver em um tempo de eleições. E queridos, independente de quem estiver no controle, no governo, quem for eleito, nenhum dos homens ou mulheres que forem eleitos estarão lá por eles mesmos, mas estarão debaixo da poderosa mão de Deus. Amém? Independente. Você vai, eu e você, nós vamos exercer nossa cidadania, vamos votar e votar bem, vamos nos preparar para votar. E devemos fazer isso. O meu conselho é vote. Eu não sei o que você vai fazer, mas eu aconselho, não vote em branco. Não anule o seu voto. Escolha o seu candidato. Ore antes e escolha e vote em nome de Jesus. Mas pode ser que aquele que você escolheu não ganhe. Se um outro que você não queria ganhar, não é que Deus perdeu o controle da situação. Continuamos nos humilhando diante da poderosa mão de Deus. Vamos continuar nos humilhando. Amém? E aceitando a poderosa mão de Deus. O versículo 7, então, diz o que nós devemos também fazer. Devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. Como eu disse agora há pouco, você falar para alguém que tinha sido expulso das suas casas, que tudo isso estava sobre a poderosa mão de Deus, não é fácil. Isso traz ansiedade, isso traz preocupação, tanto a jovens quanto a adultos, para todos, inclusive aos jovens. Mas o conselho de Pedro é o seguinte: lance sobre Ele, sobre Jesus, sobre Deus, toda a sua ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vós. Por mais que nós estejamos experimentando dificuldades, que tem uma verdade que nós não podemos negar. A grande verdade é que nós temos mais do que merecemos. Amém? É que a mão de Deus tem cuidado de nós. Amém? Deus tem cuidado de nós. Se nós formos olhar os detalhes, nós vamos perceber o cuidado de Deus, inclusive quando as coisas não estão dando certo. Porque Deus cuida do seu povo. Aquela canção do Kleber Lucas, né? É muito apropriada. Deus cuida de mim, né? A sombra das suas asas cuida de mim. Eu amo a sua casa, né? Deus cuida de mim, amém? Você pode repetir isso? Diga: Deus cuida de mim. Deus tem cuidado de vós, queridos. Então sabe o que você faz? Lance a sua ansiedade sobre Ele. Não adianta a gente ficar demasiadamente preocupado. Não adianta a gente viver ansioso. Porque Deus cuida de nós, Ele cuida dos pássaros, Ele cuida e veste os lírios do campo. Como não cuidaria de nós? Que somos seus filhos. Ele faz o sol nascer sobre justos e injustos. Quanto mais Ele cuida daqueles que são aqueles que Ele justificou para a sua glória. Amém? Aqueles que Ele fez justo e sobre os quais, e a favor dos quais Ele entregou o seu próprio Filho, que derramou o sangue na cruz. Muito mais nós, os justificados. Então lancemos sobre Ele, em tempo de tribulação e sofrimento, querido, lance sobre Ele, Cristo, toda a vossa ansiedade. Mas sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Essa imagem aqui do leão que ruge é muito apropriada, porque o imperador que os expulsou de suas casas e capturou muitos cristãos, usava os leões nas arenas para matar os cristãos. E Pedro entende que há uma luta espiritual, há um dedo diabólico aqui, no meio daqueles que perseguem os cristãos. E o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge. Então sede sóbrios e vigilantes. Queridos, nós devemos sim nos humilhar diante da poderosa mão de Deus, mas devemos ser sóbrios e vigilantes. Ou seja, devemos ser pessoas de oração, devemos frequentar as reuniões de oração, devemos ser vigilantes na palavra, devemos nos alimentar da palavra de Deus cada vez mais. Por quê? Porque o inimigo das nossas almas, ele não descansa. Devemos estar em comunhão no culto como hoje.
devemos participar, devemos frequentar, devemos ter comunhão, devemos orar e ser vigilantes e sóbrios, cingidos, preparados, porque são muitos os inimigos do povo de Deus. E qual é a principal arma do povo de Deus para resistir o diabo, o mundo e o seu próprio pecado, a sua própria carne? Versículo 9: resistir-lhe firmes na fé, porque o justo vive pela fé. Amém? Certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Pedro está dizendo, não é só você que sofre. Não são só vocês que estão sofrendo. Há muitos irmãos. Queridos, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, saiba que tem muita gente sofrendo junto com você. Há pessoas que sofrem menos, há pessoas que sofrem igual, há pessoas que sofrem até muito mais que vocês. E estão firmes e vivendo pela fé. Vale a pena. É muito bom quando chega alguém e nos abraça no meio do sofrimento e diz, eu sei o que você está passando. Eu já passei por isso, ou então estou também passando por isso. Essa empatia, essa misericórdia, essa coisa terapêutica da igreja, né? De um sofredor abraçando o outro sofredor e juntos carregando as cargas uns dos outros. Existem irmãos no mundo inteiro sofrendo. Queridos, nesse exato momento existem irmãos nossos sendo perseguidos, sendo mortos. Nesse exato momento existem irmãos nossos em outros países sendo presos. Uma realidade muito difícil. Nossos irmãos do Ministério de Missões conhecem bem isso. Conversam com os missionários e sabem o quanto é difícil. Sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Por quê, queridos? Porque a realidade da igreja é uma realidade de sofrimento, assim como Cristo sofreu. Versículo 10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. E eu termino com isso, querido, e termino também com o versículo 11, a doxologia. Eu quero dizer, queridos, que o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco. Eu fico imaginando esses irmãos que sofreram tanto, ouvindo da parte de Pedro, que você olha, depois de vocês terem sofrido por um pouco. É claro que o sofrimento, Pedro aqui ele não está fazendo pouco caso do sofrimento das pessoas. Aliás, é algo que a gente nunca deve fazer, né, querido? Só sabe a dor aquele que sofre. Então nós nunca devemos comparar os sofrimentos, né? Porque sofrimento é sofrimento o tempo todo, né, Joy? Sofrimento é sofrimento. Mas aqui Pedro ele fala assim, ó, embora vocês podem estar sofrendo por um pouco, é que ele daqui a pouco ele vai falar da glória que está nos reservada. Então se nós formos ver, queridos, comparado àquilo que nos aguarda, comparado àquilo que está por vir, comparado àquilo, à vinda do nosso Senhor e Salvador, comparado ao fato de estar com Cristo é infinitamente melhor, comparado à eternidade, o sofrimento que nós passamos aqui é um sofrimento breve. Mas veja só, a comparação é com a eternidade, amém? E nós devemos sempre comparar, porque, queridos, comparado àquilo que nos aguarda e a eternidade, a vida eterna, esse sofrimento aqui é muito passageiro, amém? Então, suporte, tenha esperança, porque depois de nós termos sofrido nesse tempo, nesse mundo por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar, e a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos, amém. O Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória. Depois de nós termos sofrido por um pouco, o que nos espera é a glória de Deus, amém? E é infinitamente melhor. Os sofrimentos do presente, minha querida Mariana, não são comparados à glória do porvir. Então, meu amado, em tempos de sofrimento, não se esqueça de sempre olhar para a glória que nos aguarda e de nos humilharmos diante da poderosa mão de Deus, de lançarmos sobre Ele toda a nossa ansiedade, reconhecendo que Ele tem cuidado de nós,
de nos humilharmos sabendo que no tempo dele, ele nos exaltará, e de sermos humildes, de sermos humildes, porque aos humildes o Senhor concede a sua graça, mas aos soberbos ele resiste. Versículo 12: por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo, que esta é a genuína graça de Deus, nela estai firmes. Amém, queridos? Eu quero deixar essa palavra para você. Tenha coragem nesses tempos difíceis. Tenha coragem e fiquem firmes na graça, fiquem firmes na fé, vivam pela fé. O justo vive pela fé, amém? Assim nós vencemos os inimigos, assim nós nos preparamos para nos encontrar com Cristo, assim nós vamos estar bom testemunho diante das tribulações, diante dos sofrimentos desse mundo. Assim nós vamos dar testemunho diante da sociedade. Estejamos firmes. Coragem, queridos, coragem no meio dessa luta tão grande desses dias. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém? Amém. Vamos orar? Pai querido, obrigado pela Tua palavra, pelos Seus conselhos. Ao Senhor seja o domínio e a glória pelos séculos dos séculos. Nós aqui queremos, Senhor Deus, exaltar o Teu nome. E queremos dizer, Senhor Deus, que no meio do sofrimento e das tribulações, dificuldades desse tempo em que vivemos, queremos ser corajosos, ó Pai. Corajosos para sermos humildes, corajosos para nos humilhar diante da Tua mão, corajosos, Senhor Deus, para lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade, corajosos, Senhor Deus, para sermos vigilantes diante dos adversários, corajosos para viver pela fé. Sim, Senhor Deus, corajosos para entender que os sofrimentos desse tempo não se comparam à glória do porvir. Ao Senhor seja o domínio pelos séculos dos séculos. Ó Deus, em nome de Jesus, se há alguém aqui, Senhor, nessa noite, ou mesmo nos assistindo pelas redes sociais, passando por dificuldades e terríveis sofrimentos, eu peço que o Senhor traga consolo aos seus corações, pelo poder do Teu Espírito. Em nome de Jesus, Senhor Deus, salva vidas aqui nessa noite, restaura vidas, liberta, Senhor, pela Tua palavra. Em nome de Jesus, transforma corações, Senhor, pelo Teu poder e pela Tua graça. Nós clamamos isso, Senhor Deus, a começar em nós. Clamamos, Senhor Deus, dessa forma no nome do Senhor Jesus. Amém e amém.